Quando alguém fala, meus disjuntores estão desarmando na minha instalação elétrica. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Normalmente eu falo que são disjuntores baratos ou circuitos elétricos mal dimensionados. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Gosta de comédia, piada, contos, anedotas? Visitem nossos canais de stand-up no YouTube, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Quando eu falo isso, tá? Que às vezes é disjuntor barato, disjuntor pirata, ou circuito mal dimensionado, eu falo as causas mais prováveis, imediatas, pelo que eu tenho observado as pessoas comprando, né? Os materiais. Muitas vezes eu entro em lojas grandes de materiais para construção, materiais elétricos, etc. e tal, e eu vejo as pessoas saindo lá de dentro com um monte de coisa ruim só por causa do preço, tá? Então muitas vezes a pessoa vê barato, acha que é a mesma coisa, ou ouviu alguém falar, mas disjuntores são tudo iguais. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando isso. Disjuntores são tudo iguais. E acaba comprando por ter acreditado naquilo que alguém falou, tá? Outras pessoas contratam profissionais não qualificados da eletricidade, os quais não se preocupam com a lista de material, tá? Eu mesmo, particularmente, eu conheço alguns indivíduos que estudaram a eletricidade, mas me falaram a seguinte informação: eu vou usar o que o cliente tiver ou puder comprar. O que eu quero é o dinheiro no meu bolso. Infelizmente, nós temos profissionais ruins em todas as áreas, né? Ruins e irresponsáveis, né? Em todas as áreas, não só na eletricidade. E é por isso que eu peço sempre, né? Nos nossos canais do YouTube, eu sempre peço, contrate um profissional qualificado e compre sempre materiais top de mercado, tá? Ou da média de mercado. De repente tem um material que um profissional de confiança chega para você e fala, eu uso esse material há tanto tempo, nunca tive problema. Então não custa nada você ir lá e experimentar um pouco aquele material. É claro, tá? Que se de repente você observar que está tendo problema, você para de usar esse material e procura uma empresa idônea, confiável, de mercado, tá? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o cliente fala assim, eu não vou comprar um disjuntor Siemens, não vou comprar um disjuntor ABB, não vou comprar um disjuntor tal, porque eu encontrei um disjuntor de outra marca que é metade do preço. Tem marcas de disjuntores da média de mercado que eu trabalho com bastante frequência, tá? Que eu nunca tive problema. Mas temos marcas no mercado brasileiro aí, em que a diferença chega a mais de 90% do preço. Vou citar como exemplo aqui, tá? Enquanto esse disjuntor, vamos imaginar que ele custa R$40, eu já vi do mesmo disjuntor, quando eu falo do mesmo, não é o mesmo fabricante, não é a mesma estrutura. Eu estou falando visualmente aqui, tá? Bipolar, tudo bonitinho, etc e tal. Então eu já vi do mesmo por 15. Então uma pessoa que não conhece vai lá naquele que parece esse aqui e vai comprar ele
justamente por ser mais barato, tá? Quando eu falo parecido, eu estou falando inclusive na mesma amperagem. E chega lá na mão do profissional que ela contratou barato, o cara vai colocar aquilo dentro do quadro elétrico dela e depois ela vai ter alguns problemas, né? Como eu tenho observado em muitas instalações elétricas Brasil afora. Aqui eu estou usando como referência esses dois fabricantes de disjuntor aqui, ó. Esse é de 50, esse aqui é de 80 amperes, tá? Como referência, para fazer o vídeo e explicar essa situação. Além do fator que pode desarmar ou esquentar, tá? Desarmar pelo curto-circuito, desarmar pela alta amperagem e também desarmar, também nesse caso, no caso de disjuntores, pelo aquecimento, tá? Precisamos tomar muito cuidado, porque esses disjuntores, a grande maioria hoje da norma DIN, que é esses modelos de disjuntores, eles são termomagnéticos, tá? Muitas vezes as pessoas esquecem dessa frase e aí o disjuntor aquece e desarma, aquece e desarma, aquece e desarma. E a pessoa vai procurar ou chamar um profissional para verificar para ela, né, por que aquele negócio está desarmando com muita frequência. Você só vai saber que está aquecendo se você for lá e fazer isso aqui, né, no tato. Ou se de repente a temperatura for tão grande, vai começar a levantar vapores de gases, né, dependendo do modelo fabricante, tá, ou da carga que aquele disjuntor está recebendo. É comum, tá? É comum as pessoas comprarem o mais barato. Eu estou falando isso por experiência, tá? Do meu dia a dia. Quando eu passo uma lista de material para um cliente, 3 cômodos de um banheiro, tá? Material elétrico, a pessoa ela fica abismada com aquela lista. Ela vai lá, faz o orçamento. Vamos imaginar assim, eu vou chutar um valor aqui só para nós termos uma referência. Essa lista de material deu R$1.000. Aí ela chega para mim e fala: como é que eu vou comprar uma lista de R$1.000 de materiais se o outro eletricista me deu a mesma lista por R$400, tá? Isso é só uma comparação, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou te falando. Muitas vezes o eletricista não quer saber do que você vai pôr na sua instalação elétrica e isso será um problema seu. A partir do momento que ele saiu da instalação, será um problema seu, como eu tenho observado, né? Inclusive, recentemente eu estou dando suporte para um cliente que optou por fazer o mais barato e comprar o mais barato. Estou dando suporte para ele, para a gente melhorar aquela estrutura, aquela instalação elétrica. Visitem nossos canais no YouTube, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Gosta de comédia, piada, contos, stand-up? Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais, é a partir de R$2, e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Esse vídeo terá a parte 2. Então, a diferença de carga para a qual esse disjuntor foi instalado, tá? A maior, vai fazer com que ele fique desarmando, tá? Esse ou esse. A diferença de carga, a maior. De repente, um curto-circuito naquele circuito vai fazer com que ele também fique desarmando, tá? Materiais ruins no circuito, vamos imaginar, tá? Que esse disjuntor aqui seja uma marca top de mercado, mas aí você me colocou alucobre ou alumínio cobreado no circuito, tá? De um chuveiro. Imagine um chuveiro de 8.000 watts, tá? Ou 10.000 watts.
e aí você colocou um fio de quinta categoria, halo cobre, alumínio, etc. e tal, não é um fio adequado para esse circuito. O que vai acontecer nesse circuito? Esse alumínio vai esquentar de tal maneira, é o que está acontecendo com um cliente, e esse alumínio, o fato dele aquecer, desativa, né? Ele atinge uma temperatura tão grande que é capaz de desarmar o disjuntor. Entendeu? Se ele é termomagnético, se ele tiver qualquer temperatura além da máxima planejada para ele ter, vamos imaginar que ele pode ficar num ambiente de 30 graus, tá? Ambiente. De repente o disjuntor está lá quietinho, parado, não mexendo com ninguém, de repente chega a 60 graus, ele vai desarmar, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, mas considerando que o disjuntor era bom, ele está desarmando por causa dos fios e cabos conectados a ele, tá? O circuito está entrando, está saindo, qualquer avaria que acontecer nesse circuito, quem precisa desarmar, tá? É esse cara. Quando eu falei assim, curto-circuito, excesso de carga, etc., essa é uma das causas principais, tá? Falha no dimensionamento, essa é uma das causas principais que eu tenho encontrado. Mas eu tenho encontrado também disjuntores desarmando pelo aquecimento nos fios, cabos e ambiente onde ele foi instalado, tá? Além disso, fio desbitolado também vai aquecer, tá? Podendo desarmar disjuntores. A instalação elétrica mal feita. Qual é, meu ponto de vista em relação à instalação elétrica mal feita, né? Como é que eu chego a esse diagnóstico? Tá? Porque você tem como referência as normas. ABNT NBR 5410. Tá? Tudo que você fizer seguindo a norma, e sempre dê preferência a maior, a possibilidade de você ter problema é menor do que quando você faz sem ter a norma. Então uma instalação que foi feita a olho, ela para mim é uma instalação mal feita. O circuito elétrico foi mal dimensionado também, tá? Quantas vezes eu fui trocar circuitos elétricos porque tanto o fio quanto o disjuntor não era adequado para aquele chuveiro de 10.000 watts de potência com compressor e bomba, tá? A pessoa no passado tinha lá um duchinha, aquele duchinha de 2.000 watts, de repente se empolgou pelo que viu em uma loja em exposição, comprou e nem imaginava, né? Segundo a pessoa falou para mim, nunca ia pensar que eu precisaria mexer na instalação elétrica por causa disso. Excesso de emendas nos fios e cabos da instalação ou do circuito, tá? E também emendas mal feitas, tá? Pode ser que elas fiquem folgadas, elas ficam em vibração, mal conectada. Também vai desarmar e queimar ou aquecer disjuntores, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Além disso, o excesso de carga, igual eu falei, você faz um circuito para 5.000, de repente alguém está usando ali 10.000 watts de potência. É claro que você dobrou, você não aumentou 10% ou 15%, você dobrou. A possibilidade de dar problema é muito grande. Tá? Eu tenho encontrado vários circuitos feitos desse jeito. Tá? A pessoa tinha lá um chuveirinho, lá, um duchinha de 2.000 watts, de repente deu uma melhoradinha lá, colocou torneira elétrica, um chuveiro de 10.000 e aí virou aquela muvuca, a instalação inteira aquecendo, pegando fogo, né? O maior problema da instalação elétrica com problema, que eu tenho falado para as pessoas, é que a instalação elétrica ela é embutida, eu diria que mais de 90% da instalação elétrica é embutida em eletrodutos, conduítes, né? Então a pessoa não consegue visualizar isso. Quando a pessoa vai dar conta disso, tá? Se ela não observar que a conta está aumentando muito, a conta de energia, quando ela for perceber isso, já não serve mais para nada a instalação elétrica dela. Disjuntores e fios expostos ao sol, tá? A última pessoa que eu socorri, ela estava com fios e cabos passando por cima da telha de zinco, tá? Imagine
ao meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, um calor de 30 graus, a telha de zinco segura uma temperatura, isso aí com certeza vai para mais de 50 graus, tá? Aí o equipamento entra em funcionamento, a tendência daquele fio esquentar é muito grande, e ele esquentando, tá? Ele acaba se danificando e também, em muitas situações, desarmando disjuntores. Você vê como é que são as coisas, né? Eu falei que quando as pessoas me falam desse problema, disjuntor desarmando, né? E fio esquentando, eu penso na minha cabeça que o material é ruim ou que foi mal dimensionado. Mas olha a quantidade de outras coisas que podem estar acontecendo na sua instalação elétrica. E é justamente por isso que você precisa sempre, tá, ter contato, né? Chamar um profissional da eletricidade, tá? Nossa, seu Davi, o disjuntor está desarmando. Então eu tenho na minha cabeça duas coisas. Por que são duas coisas? Porque são as que eu tenho encontrado com mais frequência. Mas não existem só essas duas coisas, existem outras. E só um profissional qualificado tem isso em mente, tá? Aí eu achava que o disjuntor estava desarmando porque ele é ruim, é tabajara, né? Aqueles baratinhos. Quando eu chego lá eu vejo um disjuntor top de mercado desarmando. Opa, então peraí que eu já vou averiguar outra situação. Verifico o fio, tá? Aí eu observo de repente que o fio também é bom. Aí eu vou verificar a carga. De repente eu chego lá e verifico que um circuito que foi construído, tá, para 5.000 watts, alguém chegou ali por aventura ou por bel prazer e colocou 10.000 watts de potência, como aconteceu em alguns chuveiros, né, que eu tenho trocado, né? Não o chuveiro exatamente, o circuito do chuveiro recentemente. Esse é o principal objetivo do vídeo. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Gosta de comédia, piada, contos, stand-up? Stand-up Barraco Comedy Brasil e cortes stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.